Rogério Mucugê, seja bem-vindo ao nosso Jornal do Meio-Dia. Rogério, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, Nerisvaldo. Boa tarde, quem aí está assistindo o Jornal do Meio-Dia da Chapada News, esse jornal que acaba nos informando sobre a Chapada. Obrigado, Nerisvaldo. A gente é que agradece, viu, Rogério? Importante sua participação, principalmente nesse período que a gente vem vivenciando hoje, né, Ananda? Exatamente. Boa tarde, Rogério. A gente já teve uma conversa prévia e as perspectivas que você me trouxe não são tão boas assim, mas para trazer aqui para o pessoal que está ouvindo, que está acompanhando a gente, em primeiro lugar, eu queria que você traçasse uma perspectiva assim, geral de como é que a gente está enquanto região. A gente vem trazendo informações sobre a Bahia, sobre municípios especificamente da Chapada, mas eu queria que você trouxesse para a gente assim, como é que está a situação da Chapada Diamantina com relação a clima, água. Bom, com relação ao clima, Nanda, nós falamos muito sobre o clima vai mudar, o clima está mudando, nós precisamos mudar nosso comportamento porque o clima está mudando. Bom, o clima já mudou, ele não vai mudar, ele já mudou. Falando de uma forma bem prática, eu também sou morador daqui da Chapada Diamantina, moro em Palmeiras, né? Você estava falando de Palmeiras antes. Nós observamos de 20 anos para cá que os rios que corriam todo ano estão agora correndo alguns dias, ou no máximo um mês. Eu sempre gosto de citar como exemplo a Cachoeira da Fumaça, que é a mais alta em queda livre do Brasil. A Cachoeira da Fumaça, alguns anos atrás, passava mais dias do ano com água do que sem água. Hoje, a Cachoeira da Fumaça passa mais dias do ano sem água do que com água. E isso é consequência da mudança climática, reafirmo, o clima já mudou. E essa mudança do clima exige novos comportamentos. Só que estamos ainda tendo uma prática da Chapada Diamantina como a Chapada das Águas. Mas não estamos mais na Chapada das Águas. Estamos na Chapada da Seca, que exige novos comportamentos. E Rogério, dúvida, não querendo te interromper, mas já te interrompendo. A gente tem falado muito em estiagem, desastre natural por estiagem, decretos de emergência, e a gente pode perceber que não é só a falta de chuva, né? É o acúmulo também dos anos que a gente vem passando, do que a gente não tem feito depois de perceber que a Chapada não é mais a Chapada das chuvas, é que também está trazendo essas consequências. O que mais, além da falta de chuva, está fazendo com que a gente esteja enfrentando essa escassez hídrica atualmente? Você até acabou perguntando, o que é dar até continuidade. Assim, a gente tem as mudanças climáticas, que acabam interferindo no clima da Chapada Diamantina. O que era seco se torna mais seco. E a gente tem também consequência das nossas ações locais, que a gente acaba afetando o microclima. Por exemplo, uma floresta, ela acaba proporcionando uma quantidade de chuva naquele lugar, por causa da evapotranspiração. Se a gente desmata, a gente tem menos chuva. Outro fenômeno, a gente tem a mata ciliar, que da mesma forma que os cílios protegem os olhos, a mata ciliar protege o rio. Com o desmatamento da mata ciliar, a gente tem o rio desprotegido, portanto, ele acaba secando mais rápido por causa da evaporação, do calor que está cada vez mais constante. Outra questão também é que nós estamos usando o mesmo comportamento da Chapada da Chuva na Chapada da Seca. Um exemplo é a irrigação. No Brasil, quase 51% da água utilizada no Brasil é para irrigação. E a gente está vendo cada vez mais pivôs centrais de irrigação do agronegócio consumindo mais água, e aí a jusante, ou seja, mais abaixo, acaba ficando sem água. Então não é só uma questão de seca. Ou seja, estamos com menos água disponível e essa água está se tornando concentrada. E aí quem fica abaixo fica praticamente sem água, porque não existe um monitoramento, um controle e uma distribuição igual da água. E sabemos que a prioridade da água é abastecimento humano. Ou seja, no Brasil, 51% da água é usada para irrigação. 24% está sendo usada para abastecimento humano. Eu estou falando a nível de Brasil. E isso a gente traz para a nossa escala local também. Entendo. Rapaz, Rogério, eu não sabia que 50% pois é muito, né? É muito, hein, Rogério?
É muito, rapaz. 50% É muito. da nossa água tá para irrigação. Caramba. Exatamente. Tem E no pivô caso. central, né, Erisvaldo? Tem pivô central que consome mais do que uma cidade inteira. E aí a gente fica querendo, às vezes, para a população economizar água, mas a gente fecha os olhos para outros setores, né? Que são, inclusive, responsáveis por maior parte desse gasto, né? No caso. Eu tenho uma questão para ti também. Eu não sei se eu Deixa só ele definir outra coisa, Rogério, pois não. E outra coisa, Ananda, a gente tem também alguns modelos. Tudo bem que a gente mexe com questão de trabalho, de renda, mas existem alguns modelos que estão se instaurando na Chapada, que a Chapada é uma bacia de água. É como uma esponja de cozinha cheia de água. Se a gente cimenta essa esponja, ou se a gente destrói essa esponja, não tem por onde a água sai pelos poros. Sem contar que está chovendo menos na Chapada e nós desconsideramos a água subterrânea. Quando a água subterrânea tem seu nível rebaixado, não tem como a água sair para algum rio. E a água superficial acaba ficando sem água. Então estamos tendo um novo modelo de mineração, por exemplo, em Piatã, que é o município mais alto do Nordeste do Brasil, e capta água. Esse local de captação de água está sendo ameaçado. E os bolsões de aquífero, ou seja, os bolsões de água que ficam dentro das serras que podem ser mineradas, eles podem ser destruídos, e aí aquela enxurrada de água, a chuva que vem, causa aquela enxurrada que leva a água em um único minuto, porque a serra não tem mais condições de reter essa água e soltar aos poucos nas nascentes. Entendi. Então, a gente também estava com essa questão, essa dúvida mesmo sobre quando a gente não tem muitas chuvas. A gente tem a questão do desmatamento da mata ciliar, né? Que é essa que acompanha as margens dos rios. Mas a gente continua dizendo, a gente tem que perfurar novos poços, a gente tem que encontrar essa água que está disponível ou não, né? Porque em muitos lugares esse modelo que você mesmo trouxe aí agora também já conseguiu destruir uma parte dessa água, né? Então, como é que a gente consegue, né, preservar esses bolsões de água e o que é, enquanto população ou enquanto poder público, né, que eu acho que é a instância real que pode cuidar e preservar e proteger, né, essas nascentes. Como é que diante dessa situação é possível? Na verdade, a gente tem que, como eu disse, mudar o nosso comportamento, inclusive no processo político, no processo social e no processo jurídico, né? No processo político é começar a ver mesmo dentro da o que a ciência diz, né? O que comprovadamente a ciência diz. E o que comprovadamente a ciência diz são que as populações sabem no campo, no seu notório saber. Todo mundo sabe por que está faltando água no seu povoado. Como é que está a água acima. Então, tem essa mobilização social que deve haver, que inclusive está ocorrendo aos poucos, mas é necessário um comprometimento político com os seus eleitores. Um comprometimento político com a prioridade da água, que é o abastecimento humano. Porque a gente não come ferro, a gente vive de água. Sem água a gente não vive. Alimento para exportação, a gente acaba ficando sem alimento e sem água. E a Chapada Diamantina é uma zona especial. Como exemplo, 60% da região metropolitana de Salvador depende das águas que vêm da Chapada Diamantina, que é a bacia do Paraguaçu. Uma boa parte da população do sul da Bahia depende das águas do Rio de Contas, que é na Chapada. Então a Chapada, geologicamente, é uma parte elevada bem no meio da Bahia, onde nascem as águas e essa água é distribuída para a maior parte do estado da Bahia. Então deve-se haver um olhar diferenciado para a Chapada Diamantina. É respeitar a Chapada como ela é, e não como ela tem que ser para poder beneficiar pequenos grupos políticos e econômicos. Rogério, esse modelo, né, de mineração e talvez os próprios modelos de energias alternativas como as eólicas, né, que você trouxe, que um deles destrói os bolsões e tem também rejeitos que podem soterrar as nascentes dos rios, o outro desmata bastante,
faz com que as serras deixem de ser essa esponja, como você está trazendo, e também o agronegócio, né? Que seriam 3 modelos assim bastante prejudiciais aqui para a Chapada. Eu lembro que em toda a Chapada e também em muitos pontos da Bahia, a gente tem distribuído já novos modelos, novos pedidos também, né, minerários e outros tipos. Diante disso, será que teria como traçar assim, quais são os principais pontos que estão sendo afetados aqui na Chapada por esses tipos de empreendimentos e, por exemplo, em relação aos rios? Eu me lembro que você tem uma fala em outro momento que era sobre o que acontece com o rio Paraguaçu, por exemplo, depois que ele passa por Mucugê, onde tem também um empreendimento de agronegócio bem grande. Você tem como dar esses exemplos? Sim, sim. Eu até morei em Mucugê uma época, né? Até 2 anos atrás. Teve uma situação em Mucugê que a cidade ficou sem água, porque o rio Paraguaçu nasce em Barra da Estiva, ele cruza aquele Gerais de Mucugê, e quando é Mucugê, ele passa pela barragem do Apertado, aí os pivôs de irrigação usam a água do Paraguaçu nesse local, e a água continua descendo. Só que o que acontece? O que aconteceu? Os pivôs de irrigação puxaram toda a água do Paraguaçu e a cidade ficou sem água. Ou seja, deixou de ser prioridade o abastecimento humano. Até que teve que ser furado alguns poços artesianos para poder distribuir água para a população de Mucugê. E o que acontece muitas vezes? O Paraguaçu, na região de Mucugê, ele seca. Vem a água, porém a água toda retirada, ele seca. E aí o curso do Paraguaçu só vai ter água novamente com a água do Parque Nacional, do Rio Preto, que entra, a água cai no Paraguaçu e volta a ter um pouco de água no Paraguaçu, o Rio Cumbuca, que vem do Parque Nacional também, e o rio do Vale do Pati, o Rio Pati, que cai no Paraguaçu também. Se não fosse esses rios do Parque Nacional, o Paraguaçu desceria sem água. E provavelmente a barragem de Pedra do Cavalo estaria seca. Que é em Feira. Que é na região, na Baía de Todos os Santos, exatamente. Lá de Maragogipe, Cachoeira, São Félix, estaria praticamente seca. E a barragem de Pedra do Cavalo é que abastece a maior parte da região metropolitana de Salvador. Então e sem contar também o Rio Tinga, né? Sim. O Rio Tinga, ele era perene, ele está hoje seco. As populações abaixo sem água. Aí tem que furar poço. Mas a gente sabe a quantidade, né, de irrigação que é usada na plantação de banana, acima. Então é preciso rever modelos. É preciso políticas públicas sérias, comprometidas com real distribuição igual, não desigual, da água. Então, na verdade, não é uma questão de que não existem os estudos estão aí, as provas estão aí, né? Precisa agora de ter mesmo essa disposição para criar e instalar esses novos modelos de consumo e de cuidado, né? Para a preservação da água e da vida. Exatamente. E tem também por exemplo, em Piatã, eu vi isso pessoalmente, né? Sim. O Rio Bebedouro, que é o rio o rio perene, que abastece uma comunidade da Bocana, a comunidade quilombola, eu vi isso pessoalmente. O rejeito da mineração está bem acima. E com a chuva, parte do rejeito desceu para esse rio, assoreando todo o rio. E as famílias que dependiam dessa água não podem mais usar essa água, tem que buscar água em outra fonte, encanamento de outro local. Né? Então, assim, esse modelo ele não pode se espalhar, né? Porque a gente vai acabar ficando, a gente já está com as consequências da mudança climática e localmente é como se a gente estivesse cuspindo no copo que a gente bebe. Exatamente, foi uma ótima analogia e é isso. Com isso a gente finaliza te agradecendo, Rogério, e deixando aqui suas palavras para que a população também comece, né, a se conscientizar, a perceber... No mínimo uma reflexão, né? Uma reflexão e uma reflexão que demanda uma ação um pouco urgente, né? Por tudo isso que você está trazendo para a gente aí, também deixa a gente ciente da urgência dessa questão. Rogério Mucugê, morando em Palmeiras. Um abraço, Rogério. Obrigado pelo papo, viu? Obrigado, Elisvaldo. Obrigado, Chapada News.